bom dia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Mural da Manhã, o nosso programa de notícias locais, nacionais e internacionais. Hoje a gente vai falar sobre a República Popular Democrática da Coreia, a inimiga criada pelo Ocidente. Um país que tem uma barreira quase impenetrável e que faz com que o que a gente saiba sobre o país seja muito impreciso e inacabado. E é por isso a entrevista de hoje. A gente quer se aproximar desse país tão desconhecido e que, ao mesmo tempo, é tão atacado pelo Ocidente e pela mídia hegemônica. E para falar sobre isso, eu chamo aqui Eduardo Vasco, que é jornalista especializado em política internacional. Bom dia, Eduardo. Muito bem-vindo ao Mural da Manhã. Bom dia, Sofia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui dos programas do Desacato. Um prazer te ter aqui. Sei que você já contribui com o nosso portal, com artigos seus, mas é a primeira vez que te entrevisto aqui no Mural da Manhã. Então, seja muito bem-vindo. Eduardo, para começar, a Guerra da Coreia é uma guerra do imperialismo estadunidense contra o povo coreano. E eu digo que é uma guerra porque não houve o vencedor. A Coreia segue dividida e oficialmente a guerra não foi concluída. Minha pergunta é justamente essa: o país dividido pelo imperialismo segue em guerra? E você concorda que foi, na verdade, uma guerra contra a Coreia e não uma guerra da Coreia? Se sim, por quê? Bom, é verdade que oficialmente, né, a Guerra da Coreia não terminou mesmo, né? Foi iniciada em 1950, quando as forças... Bom, a Coreia, antes da divisão, né, de 1945, era um único país, né, conhecido como Coreia. Sempre foi um país com uma história milenar, com reinos antigos, e depois, a partir do final do século XIX, foi ocupada pelo Japão. Aí o Japão perdeu, né, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam o Japão e ocuparam a parte sul da Coreia, enquanto que as tropas soviéticas ocuparam a parte norte da Coreia. Mas naquele momento já estava se desenvolvendo uma revolução na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, naturalmente, era um único país, né? No norte do país era onde estava melhor organizada, né? Havia comitês populares de operários, de camponeses, de estudantes, da juventude, e a ocupação do sul pelos Estados Unidos, colocando inclusive antigos colaboradores japoneses que ocuparam o país, né? E a ocupação japonesa da Coreia foi uma ocupação que praticamente escravizou, literalmente, muitos coreanos, né? As mulheres coreanas eram conhecidas como mulheres de conforto pelos soldados japoneses, porque eles simplesmente prostituíam as mulheres coreanas, eles estupravam e abusavam das mulheres coreanas, tratavam os coreanos como sub-humanos, e a ocupação dos Estados Unidos utilizou os japoneses e aqueles coreanos que colaboraram com a ocupação japonesa, né, na parte sul, enquanto, ao mesmo tempo, eles esmagavam esses comitês populares para impedir a Revolução Coreana, né, porque com a derrota do Japão ficou muito mais fácil para os coreanos fazerem ali a revolução, né, porque o inimigo estava enfraquecido. E para evitar isso, os Estados Unidos ocuparam e estabeleceram ali um regime fantoche, colocando um cidadão chamado Syngman Rhee, que foi, portanto, eleito pelos Estados Unidos como o novo presidente da Coreia do Sul, e era um cidadão que morou muito tempo nos Estados Unidos. Ele era absolutamente alinhado com os Estados Unidos. E assim se esmagou, né, a Revolução Coreana no sul do país, enquanto no norte a Revolução continuou e, infelizmente, com essa divisão que teve a conivência da União Soviética, o país ficou dividido e conseguiu instalar um governo revolucionário apenas no norte do país, né? E aí, em 1948, os sul-coreanos fundaram unilateralmente a República da Coreia,
fazendo com que os norte-coreanos respondessem fundando a República Popular Democrática da Coreia, né? Em 1950, as tropas sul-coreanas e os Estados Unidos por trás, porque os Estados Unidos estavam ocupando a Coreia ainda, né? Continuaram ali fazendo muitas provocações, né? À parte norte, aproveitando-se, inclusive, de, de uma ausência da União Soviética no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? As forças sul-coreanas com os Estados Unidos provocaram as tropas norte-coreanas, ultrapassaram várias vezes o paralelo 38, que é aquele que divide a Coreia do Sul da Coreia do Norte, o que fez com que as tropas norte-coreanas respondessem e iniciasse a Guerra da Coreia, né? E os Estados Unidos utilizaram o Conselho de Segurança da ONU justamente para aprovar uma resolução de apoio à Coreia do Sul, que na verdade significava a invasão da Coreia do Norte. Os Estados Unidos lideraram a invasão com cerca de mais de 10 tropas de países da ONU, inclusive da Colômbia, para invadirem a Coreia do Norte. Isso daí fez com que o país fosse quase completamente destruído, não só o sul, mas o norte também. Quase nenhuma construção sobreviveu no norte do país, e quase chegaram a invadir a China, né? Os chineses tiveram que responder, enviaram 1 milhão de voluntários para cruzar o rio Yalu, que divide o norte da Coreia e a China, e esses voluntários se juntaram às forças norte-coreanas para repelir a invasão dos Estados Unidos. E aí foram empurrando as tropas sul-coreanas e norte-americanas para o sul, de volta ao paralelo 38, e cerca, mais ou menos na metade da guerra, a situação se estagnou assim. E aí começaram conversações de paz, né, que finalmente desembocaram no armistício assinado em julho de 1953, na chamada zona desmilitarizada, né, no paralelo 38, e foi um armistício assinado entre os norte-coreanos e os Estados Unidos, nem teve a Coreia do Sul assinando o armistício, mostrando que, na verdade, era uma guerra da Coreia do Norte contra os Estados Unidos, né? Uma guerra defensiva devido à invasão dos Estados Unidos. Só que não foi assinado um tratado de paz, né? E por isso que até hoje, tecnicamente, né, a Coreia do Norte e os Estados Unidos, nem é Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, estariam tecnicamente em guerra, né? Então, por isso que a fronteira, né, entre o Norte e o Sul, embora se chame de zona desmilitarizada, é uma das regiões mais militarizadas do mundo, sempre com muitas tensões, né? Na verdade, foi uma guerra de defesa, né, da Revolução Coreana contra a invasão norte-americana e até uma tentativa de expansão dessa revolução para toda a península, porque teve um momento, principalmente no início da guerra, que as tropas norte-coreanas chegaram ao extremo sul da Coreia do Sul, né, e tiveram apoio daqueles comitês populares que estavam sendo esmagados pelo governo sul-coreano. Logicamente que por isso que esses comitês populares apoiaram, né, as tropas norte-coreanas. Mas quando os Estados Unidos intervieram, chegaram, né, no conflito, desembarcando em Busan, no extremo sul da Coreia do Sul, a situação acabou se virando a favor da Coreia do Sul, mas como eu disse, depois se estabilizou e foi feito o armistício. E fazendo com que, né, muitas famílias fiquem divididas até hoje entre a República Popular Democrática da Coreia e a Coreia do Sul, né, uma tentativa já muito antiga do imperialismo estadunidense de dividir países, com a Iugoslávia, tentativa na China, até no próprio Brasil, de dividir países. Eduardo, a próxima pergunta, ela é filosófica e histórica. Porque na história humana, nós, no Ocidente, a gente consolidou noções universais do que é a democracia, a partir da democracia grega, o voto, a liberdade de opinião, entre outros basilares universais do que seria um regime democrático. Eu penso que essa noção, ela não abrange as particularidades históricas de cada país. A partir disso, eu te pergunto, quais são as tarefas democráticas da República Popular da Coreia? Bom, a Coreia
Popular, né, a Coreia Democrática também, como é chamada, né, a Coreia do Norte, ela segue uma tradição, né, que vem já desde a época de Marx e Engels, que é considerar, né, os comunistas, revolucionários, marxistas, sempre consideraram a democracia, principalmente a democracia burguesa, né, como uma etapa histórica que foram conquistadas diversas liberdades e direitos da população, né? Que a burguesia necessitava fazer isso daí para combater o feudalismo portanto, não devem ser ignoradas, né? Pelos revolucionários, pelos comunistas, né? O que deve ser é sim superado, né? Mas não descartado, ignorado, né? E na Coreia é feito isso daí, né? Existe o direito do voto, por exemplo, nos países capitalistas, cuja democracia está completamente degenerada e na prática não existe de verdade, né? Direito do voto é considerado apenas o direito de você votar em eleições para presidente, para governador, para prefeito, né? E mesmo assim ele é muito atacado. Na Coreia, isso daí se expande, né? Porque quem governa mesmo o país são as organizações sociais e populares, né? São os sindicatos, são diversas associações profissionais de várias categorias, são organizações de camponeses e também organizações de soldados e militares, né? Porque tiveram um papel fundamental na Revolução, e o exército do país é composto por operários e camponeses, né? É um exército popular, não só composto, mas também, de uma certa maneira, controlado, né? Pelo baixo escalão, tem muito mais democracia do que o exército nos países ocidentais, né? Então, quer dizer, a gente tem lá votações, eleições para conselho de fábrica, sindicatos, organizações populares, em que as pessoas da base participam e essas organizações têm um poder direto no Estado, né? Aqui no Brasil a gente elege deputados e senadores, mas esses deputados e senadores não são verdadeiros representantes da população, né? Eles são representantes da burguesia, né? A gente tem aí uma boa parte, se não a maior parte, dos deputados sendo empresários, né? E mesmo que não sejam empresários, eles têm rabo preso com a burguesia brasileira, inclusive a burguesia internacional. Na Coreia do Norte não é assim, né? São todos os representantes, e veja que interessante, o parlamento coreano tem mais membros do que o parlamento brasileiro. E a Coreia do Norte tem 25 milhões de habitantes, né? Tem 8 vezes menos habitantes do que o Brasil, mas mesmo assim existem mais deputados do que aqui no Brasil, né? O que é uma coisa muito mais democrática, né? Quanto mais deputados que representam o povo, mais o povo está representado. Mas não é só na quantidade, é na qualidade também. O parlamento coreano é unicameral, não existe Senado, né? Porque o Senado é uma coisa desnecessária mesmo. Se existe ali os deputados, não precisa haver uma outra instância para vetar o que os deputados decidem, por exemplo, né? É para isso que serve o Senado, para vetar aquilo que os deputados representantes do povo decidem. E na Coreia do Norte não existe isso. E os deputados são camponeses, operários, representantes de sindicatos, representantes de organizações do campo e também representantes das Forças Armadas, dos soldados, né? Representantes de organizações femininas, representantes de organizações da juventude, ou seja, são representantes de movimentos sociais e populares, né, que estão ali participando da vida política direta do país. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Justi TV, que eu criei em 2017, né?
e lá eu publico vídeos, produzo ou legendo vídeos sobre o país, né? Tem um vídeo que eu publiquei recentemente sobre uma deputada, né, que trabalha no serviço de limpeza de Pyongyang já há décadas, e ela foi eleita deputada. E ela continua trabalhando no serviço de limpeza. Ela lidera uma equipe que limpa as ruas da capital coreana, né? Então, isso daí demonstra, né, que os deputados na Coreia do Norte são pessoas do povo, são trabalhadores, né? E ela não deixou de exercer a sua função, de exercer a sua profissão, sendo ela deputada. Inclusive, é fundamental na Coreia que os deputados continuem trabalhando em seus postos de trabalho, porque assim eles têm contato direto com a realidade dos trabalhadores do país e podem, a partir disso, levar para o parlamento as reivindicações da sua base, né? Então a gente tem aí, na minha visão, uma democracia muito mais poderosa, né, e muito mais genuína do que existe em qualquer país capitalista. E Eduardo, ontem eu assisti, inclusive acho que foi você que legendou, talvez, um documentário produzido pela RT, O Povo do Marechal. Esse documentário é de 2014. E uma das coisas que me impressionou muito no documentário é o culto ao líder e à ordem. Em praticamente todas as entrevistas, feitas, claro, por pessoas que foram selecionadas para poderem, né, permitidas a serem entrevistadas pela equipe da RT, diziam: essa casa que eu vivo foi um presente do Marechal. Ah, retribuir ao Marechal a todos os esforços que ele faz pelo povo. Ou um outro que falou: Kim Jong-un é o núcleo da nossa vida e da nossa cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse paternalismo em relação ao Marechal e também explicasse da onde vem isso de manter uma mesma família desde o período da Revolução no poder, ou seja, segue de pai para filho, né, a presidência do país. Bom, eu acho que é motivada pelas condições excepcionais que o país vive, né? A gente falou aqui sobre a Guerra da Coreia, que na verdade não foi encerrada, né? E o país foi completamente destruído durante a Guerra da Coreia, né? Para conseguir se reconstruir, né, seria necessário proteger, e também devido ao trauma que foi a Guerra da Coreia, os Estados Unidos ameaçaram seriamente utilizar bombas nucleares, bombas atômicas contra a Coreia, né? O general MacArthur, né, ele foi exonerado do seu cargo pelo presidente Truman, porque ele estava querendo utilizar bombas nucleares. Isso daí poderia causar uma terceira guerra mundial. Mas mesmo não utilizando, o país foi totalmente devastado, né? Então foi um trauma muito grande que eles sentem até hoje. A gente não faz ideia, né, do que é isso, porque no Brasil a gente nunca viveu uma guerra, não uma guerra de verdade, né? O Brasil nunca foi invadido verdadeiramente, né? E qualquer guerra que a gente tenha participado já faz muito tempo, ninguém que está vivo se lembra disso daí, né? Ninguém que está vivo sentiu isso. Os coreanos sentiram, né? Eles têm, inclusive, pessoas vivas que estavam, naquele momento, sendo bombardeadas, né? Seus pais, seus avós contaram para eles, né? Então, é um trauma muito grande. E mesmo depois disso, os Estados Unidos implantaram uma ditadura militar na Coreia do Sul que reprimia qualquer simpatizante da Coreia do Norte e ameaçava novas invasões à Coreia Popular, né? Os Estados Unidos, inclusive, até o início dos anos 90, mantiveram armas nucleares em território sul-coreano apontadas para o norte, né? Então, quer dizer, é uma situação ali excepcional, né? É uma situação que não é vista em praticamente nenhum país do mundo. E para isso eles precisavam se proteger, né? Então eu vejo que a questão do culto ao líder, a personalidade e a questão da família, né? O primeiro presidente da Coreia do Norte foi o Kim Il-sung. Ele realmente
tem uma legitimidade extrema. Ele foi o grande líder de todo o movimento revolucionário que desembocou na criação da República Popular Democrática da Coreia, né? Um militante comunista, militante revolucionário, que organizou, né, o, várias frentes de libertação da Coreia, e depois o Partido Comunista, Partido do Trabalho da Coreia, né? Então, isso daí lhe deu uma autoridade muito grande, né? E o seu filho, o Kim Jong-il, logicamente, é natural, participou desde o início, da sua adolescência, né? Das atividades do partido governante da Coreia, né? E foi ali eleito para o Comitê Central, para os principais órgãos dirigentes, e era considerado mesmo o herdeiro, né, do Kim Il-sung. E depois que o Kim Il-sung morreu, ele verdadeiramente assumiu como o novo líder do país. E agora o Kim Jong-un, que também é uma situação semelhante, né? Desde o início, ele também estava sendo preparado, né, para ser um dos dirigentes do governo coreano, e quando o pai dele morreu, ele foi eleito ali, né, pelos órgãos dirigentes como o novo líder do país. Eles têm Kim Jong-il e Kim Jong-un têm digamos, uma legitimidade herdada, principalmente devido às atividades, né, do Kim Il-sung na Revolução Coreana e na construção do Estado de Trabalhadores da Coreia do Norte, né? Então, acho que tem vários aspectos, né, e vários fatores que contribuem para a gente entender essa, digamos, essa devoção, né, esse respeito e mesmo essa propaganda, né, em torno da liderança do país. Uma é que o país está em situações excepcionais, precisa ser um país com uma liderança centralizada, né, para evitar qualquer tipo de intervenção externa que derrube, né, o regime operário na Coreia do Norte. Um outro aspecto é que realmente o Kim Jong é da família, né, que liderou a Revolução Coreana, então ele tem uma autoridade praticamente natural, né? Um outro aspecto também é que a cultura coreana milenar tem muitos traços do confucionismo, né? Da filosofia confuciana, que prega uma estrutura social cuja família é o centro da sociedade, né? E o líder, a liderança familiar, é vista ali como o grande líder da sociedade, né? O pai tem uma estrutura muito patriarcal, a sociedade confuciana, né? Isso daí foi herdado também pelos coreanos e eu acho que adaptado, né, às necessidades do regime. Então tem uma questão cultural, tradição, né, que facilitou essa estrutura atual da sociedade coreana. Eu acho que também uma certa dose, né, como aconteceu em várias revoluções do mundo, uma tentativa de se consolidar um núcleo duro do governo, né, em torno de aliados, né, e portanto a família do Kim Il-sung, logicamente, que é uma aliada leal, né, ao Kim Il-sung e depois ao Kim Jong-il, e para evitar qualquer fratura, né, interna do regime para que ele não se desestabilizasse e mantivesse essa coerência social. Eduardo, uma pergunta agora sobre as sanções que têm sido submetidas à República Popular Democrática da Coreia desde a sua criação, né, por parte de grandes potências. Como que a Coreia sobrevive economicamente? E como que é a relação econômica com os países próximos ideologicamente, como a China, Cuba, Síria, Vietnã? Bom, ele sobrevive, eu acho que em parte justamente devido a essas relações, né? Enquanto existiu a União Soviética e o bloco dos países do leste europeu,
a Coreia teve uma sustentação mais facilitada, né, devido ao comércio, às relações militares, né, com esses países, embora não participasse oficialmente do Comecon, que era o bloco econômico dos países do leste europeu, né. O Kim Il-sung sempre teve uma ideia de manter uma independência política e, naturalmente, econômica de qualquer outro país, né? Eu acho que isso daí é baseado principalmente na experiência, né, de intervenções do Partido Comunista da União Soviética sobre vários países, né? Não só no leste europeu, mas inclusive os partidos comunistas do Ocidente. Desde quando o Joseph Stalin assumiu o poder na União Soviética, ele aparelhou completamente os partidos comunistas e a Internacional Comunista, né, fazendo com que os partidos comunistas fossem obrigados a seguir as ordens de Moscou. Os coreanos, percebendo que isso daí foi uma política que acabou sabotando as revoluções na Europa e no mundo inteiro, e, portanto, ameaçava a própria Revolução Coreana, se afastaram dessa linha e repudiaram qualquer tipo de interferência do Partido Comunista da União Soviética na política interna norte-coreana até a dissolução da União Soviética, né? Então, eu acho que esse daí é um dos aspectos fundamentais para a gente entender por que o regime político norte-coreano é mantido até hoje, né? Ele não se dobrou às imposições da União Soviética, ao contrário dos outros partidos comunistas do leste europeu, que, portanto, com a crise na União Soviética e a queda da União Soviética, eles também caíram, né, muito facilmente. Um outro aspecto, né, com relação ainda a essa questão internacional de alianças, é que a China, por exemplo, a China é a maior potência econômica em vários aspectos do mundo hoje, maior do que os Estados Unidos, e faz fronteira com a Coreia do Norte, né? Então, sendo a China um país que é governado por um partido comunista, que tem as suas contradições, mas que em linhas gerais é bem alinhado com a Coreia, né? E sabe a necessidade de ter ali a Coreia do Norte como um aliado para protegê-la, inclusive, da Coreia do Sul, do Japão, que são fantoches dos Estados Unidos, a China contribui bastante com a economia da Coreia do Norte, inclusive passando por cima das sanções da ONU, sanções absolutamente arbitrárias, que tentam fazer com que os coreanos passem fome, morram de fome. E a China contribui com o desenvolvimento da Coreia do Norte, contribui com a economia da Coreia do Norte. Isso daí tudo meio que por debaixo do pano, porque é ilegal conforme o regime de sanções da ONU. Mas isso daí, na verdade, o que é ilegal é o bloqueio da ONU, né? E a China contribui bastante. A Rússia, principalmente depois que o Vladimir Putin assumiu o poder, também tem contribuído e nos últimos anos contribuído de uma maneira ainda mais significativa. No ano passado, Vladimir Putin e o Kim Jong-un assinaram um acordo de cooperação, um dos mais importantes acordos de cooperação que já foi feito pela própria Rússia, inclusive de cooperação militar, de assistência mútua. Se um dos dois países for invadido, o outro vai ajudar militarmente, né? E, portanto, a Rússia contribui muito com a economia da Coreia do Norte. Fazem fronteira do porto de Vladivostok. Podem sair várias mercadorias para a Coreia do Norte. Tem ferrovia que liga a Rússia com o norte da Coreia, né? Então, eu acho que esse apoio da China e da Rússia é fundamental. Além disso, devido às características do país, né, de ter que se defender e, portanto, ter que produzir muitas armas, muitos equipamentos militares, ela consegue exportar, na medida do possível, porque também isso daí é muito bloqueado pelas sanções da ONU, consegue exportar armamentos para outros países que são alinhados, né? O Iraque já foi muito alinhado, o Irã ainda é alinhado, a Síria, né, até a queda do Bashar al-Assad, era muito alinhada também com a Coreia. Alguns outros países do Oriente Médio
e mesmo da Ásia, que não são ideologicamente alinhados, precisam dos materiais militares da Coreia do Norte porque são baratos, né? E porque também tem qualidade. Então, eu acho que essa exportação de armas também ajuda um pouco, embora tenha que ser feita também por debaixo do pano devido ao regime de sanções, né? Tem questão petrolífica por trás também, porque os países do Oriente Médio são grandes produtores de petróleo, né? E a Coreia do Norte, devido a essas sanções, tem muitos problemas energéticos, mas eu acho que tem conseguido, devido à sua experiência, né, driblar em um certo nível essas sanções. E um último aspecto, né, é que pelo fato de a economia ser totalmente nacionalizada, né, ser controlada pelos trabalhadores do país e pelo Estado, a produção é muito racionalizada, né? Não existe desperdício, tudo é aproveitado, né? E nos anos 60, anos 50 e 60, foi realizada uma industrialização muito forte no país, né? Que tem efeitos até hoje. Um país que não tem indústria não consegue produzir riqueza e, portanto, é muito dependente do mercado externo, né? A Coreia, embora eu acho que tem uma dependência do mercado externo, o que não é reconhecido por muita gente, é, também tem essa relativa autossuficiência interna, né? Então, o país, eu estive justamente um ano atrás, em abril do ano passado lá, a gente viu carros que eram produzidos na própria Coreia, né? Indústria nacional, lógico que podem haver componentes que vêm da China, da Rússia, né, o que é uma coisa natural, mas não é que os carros são montados lá, eles são produzidos lá, são produzidos na Coreia. E existem algumas marcas, não é só uma marca. Celulares que estão sendo produzidos lá, computadores produzidos lá, né? Então, é uma coisa muito interessante que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, sendo um dos países mais extensos territorialmente do planeta, não tem uma produção industrial do nível da Coreia, que produz é, produtos de alto valor agregado, inclusive. Aproveitando que falamos das relações diplomáticas, né, política exterior da Coreia, como que é a relação entre Brasil e a República Democrática da Coreia? Como são as relações diplomáticas entre os dois países? Bom, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com, com a Coreia no início dos anos 2000. Né? Isso daí foi na virada do governo Fernando Henrique para o governo Lula. E aí foi estabelecida uma embaixada, né, do Brasil em Pyongyang e uma embaixada da Coreia em Brasília. Né? Isso daí, logicamente, que foi um marco. O Brasil encampou, né, essa tentativa de acabar com o isolamento imposto à Coreia, né? O Brasil ainda, apesar, mesmo durante o governo Bolsonaro, o Brasil continuou tendo embaixador na Coreia, né? E no segundo governo Lula, se eu não me engano, houve inclusive uma cooperação grande entre a Embrapa e os coreanos, né? Porque a Coreia tem um problema muito grande que é a baixa capacidade devido às questões geológicas do país, as questões geográficas do país, de produção agrícola, né? Então é um país muito montanhoso e eles aproveitam qualquer pedaço de terra para plantar, né? Nas autoestradas ali tem sempre perto do acostamento tem plantações, né? Eles tentam plantar em tudo quanto é lugar. E aí o Brasil fez uma cooperação agrícola, né, para ajudar o país, para capacitar técnicos e numa das piores crises humanitárias que o país enfrentou devido ao bloqueio econômico, o Brasil enviou um navio com arroz, né, para a Coreia. Isso daí foi visto de uma maneira muito positiva, né, pelos coreanos. Uh, Atualmente as relações elas são poucas, né, devido ao isolamento
ao isolamento do país, mas os últimos dados que eu vi, já faz alguns anos, a balança comercial era muito interessante, porque o Brasil exportava principalmente bens agrícolas e importava bens industriais manufaturados, né? Lógico que, guardadas as devidas proporções, era uma relação parecida com a relação do Brasil com a China, do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa, né? O Brasil sendo um país exportador de commodities, que não produz nada devido ao desastre neoliberal que desindustrializou o país, importa bens manufaturados até mesmo da Coreia do Norte, que é um país pequeno e totalmente bloqueado, que é tratado pela propaganda imperialista como um país miserável que não produz nada, né? Mas o Brasil importava bens manufaturados e exportava commodities para a Coreia do Norte, apesar de essa relação comercial ser muito pequena, naturalmente, né? Eduardo, audiência, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de retornar com a entrevista com o Eduardo Vasco, eu quero agradecer os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente poder realizar esse nosso trabalho aqui na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, no nosso site desacato.info e também com todas as informações nas nossas redes sociais. Então, muito obrigada a todos que nos apoiam. E se você ainda não é um apoiador cultural do Portal Desacato e gostaria de se tornar um, entre em contato com a gente, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela, é o 48988077742 e vamos estabelecer uma parceria. E se você não é uma entidade, mas gostaria de nos apoiar, você pode, através do Pix, que está aqui em cima, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode ser um membro do nosso canal no YouTube, então entrando no nosso canal, você pode nos seguir lá e se tornar um membro e contribuir mensalmente com o portal Desacato. Ou você pode ser um leitor ou leitora amiga do nosso portal, entrando no nosso site desacato.info, tem todas as informações, tem um banner lá dizendo seja um leitor ou leitora amiga, e você pode contribuir de forma mensal ou anual, em valores que vão desde R$10 por mês até valores mais altos. Isso nos ajuda muito a poder melhorar o nosso trabalho, expandi-lo, contratar mais profissionais, pagar os nossos impostos, como a Rosângela falou aqui no JTT, que todo trimestre chega o momento de a gente pagar os nossos impostos, e para uma cooperativa pequena, isso é sempre uma grande dificuldade para nós. Então, se você puder contribuir hoje, especialmente esse mês, através do nosso Pix, desacato.contribua.pix@gmail.com. Contribuindo de qualquer uma dessas formas, você participa do nosso sorteio em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis que tem um catálogo excelente de livros, e todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro. Então, você pode ser a sortuda ou sortudo de receber um livro na sua casa. Eduardo Vasco está enviando o seu livro, ele está a caminho, está no correio. Quando ele chegar, eu vou pedir para o Eduardo para que um dos seus livros seja sorteado aqui na nossa programação. Ele está fazendo 5 a cabeça, então talvez um próximo livro, quando chegar, vai ser o livro do Eduardo Vasco, que nós vamos sortear aqui para a nossa audiência. Então, é isso. Nos siga nas nossas redes sociais. Se você não puder contribuir financeiramente,
Nos siga, nós estamos como @portal.desacato no Blue Sky, no Threads, no TikTok, no X, no Instagram, no YouTube. Agora, essa semana no Instagram, nós chegamos a 24 mil seguidores, então nos sigam aí para a gente chegar a 25 mil, depois dobrar a meta. E compartilhem as nossas programações, curtam, comentem aqui. E é isso aí, apoiem a informação independente, apoiem a Cooperativa Comunicacional Sul. E lembrando que hoje à noite, a partir das 19 horas, nós temos uma noite cheia aqui na Noite Livre do Portal Desacato. Inicia às 19 horas com Ecoconsciência, com Paulo Horta, sobre o ataque à unidade de conservação que alimenta o genocídio ecocida. Temos o programa Ar Puro com o Dr. Sebastião Costa, sobre tabagismo na infância e na adolescência, e o programa Uma Luz Inesperada, às 20 horas, com Helenira Vilela, sobre Trump e Milley, o indivíduo e a história. É isso, e agora retorno aqui com o Eduardo Vasco para a nossa entrevista. Eduardo, a gente falou, né, hoje na entrevista sobre esse isolamento que tem a República Democrática Popular da Coreia, tanto por conta das sanções, mas também por uma proteção mesmo, né, do próprio país. E eu queria te perguntar por que a República Democrática Popular da Coreia censura o que vem do Ocidente. Bom, eu acho que existem dois aspectos aí, né? A censura que é feita dentro da Coreia e a censura e o que não chega propositalmente na Coreia, né? Por exemplo, jornalistas brasileiros, os jornais brasileiros, os veículos de comunicação do Brasil não têm nenhum interesse em enviar jornalistas para a República Popular Democrática da Coreia, né? Porque o jornalista indo para lá, mesmo que ele seja mentiroso, como são os jornalistas da imprensa tradicional aqui do Brasil, ele vai ver uma realidade que é muito diferente daquela que ele pensava que era, né? Eu tenho um livro de um jornalista que foi da Globo. Eu não conhecia ele, eu vi esse livro e comprei, porque eu vi que estava escrito, ele se autoproclamava o primeiro jornalista brasileiro a chegar na Coreia, tudo, o que é mentira. Mas daí foi no começo dos anos 2000, né? O livro do cara é uma coisa completamente absurda, é uma coisa paranoica. Ele trata o país como se fosse uma coisa de outro mundo, como se todo mundo tivesse de olho nele, achando que ele é um espião, e o cara os mais absurdos, boa parte dos absurdos que a gente ouve sobre a Coreia, aquele cara já estava disseminando 25 anos atrás, né? Mas mesmo assim, apesar de ele ser um mau caráter, eu acho que ele deve ter visto muita coisa ali, né? Que naturalmente ele não pode falar, que surpreendeu ele positivamente, né? Que ele não achava que era daquela maneira. Eu acho que esse daí é um dos motivos pelos quais não se envia jornalistas para lá, né? Porque mesmo se você... Uma vez também eu vi um documentário do National Geographic, já faz uns 15 anos, e se filmava as ruas do país, o repórter, ele falava... Você estava filmando pessoas normais andando na rua, e o repórter falando, nossa, veja essas pessoas andando na rua, coitadas, estão passando fome, enquanto que as imagens que qualquer pessoa via, né, se você não for um completo débil mental, você vai perceber que o cara tá falando abobrinha, né, ele tá falando uma coisa que não está, que as imagens estão ali refutando tudo que ele tá falando, né. Então, para não acontecer isso, é muito mais fácil você não enviar nenhum repórter, nenhum jornalista para o país, né? É mais fácil você pegar as informações que são produzidas pelo Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, e isso daí, assim, a maior parte das informações que a gente conhece sobre a Coreia do Norte é produzida pelo Serviço de Inteligência da Coreia do Sul. É impressionante, inclusive, às vezes você lendo uma notícia, se diz ali
que a fonte é o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, né? O Serviço de Inteligência da Coreia do Sul diz que tal coisa aconteceu, segundo informações do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul. Se o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, que é o país inimigo da Coreia do Norte, diz isso, você não pode acreditar, né? Mas, infelizmente, é assim que funciona, né? E aí tem um aspecto da censura que existe dentro da Coreia do Norte, né? Um dos motivos, e ficou muito claro para mim quando eu fui lá, é que muitos jornalistas que vão para lá, né, que são de agências de notícias internacionais, tudo, atuam como espiões, né, para o Ocidente. Isso daí já foi visto. Tem documentos que mostram, né, que, se eu não me engano, a Reuters e a BBC utilizaram jornalistas como espiões em Moscou talvez durante a Guerra Fria ou mesmo já mais recentemente, né? Jornalistas dos grandes veículos de comunicação, principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra, frequentemente são utilizados ali como espiões, né? Recentemente, a própria Rússia tem prendido ou expulsado jornalistas do Wall Street Journal, etc., acusando eles de serem espiões, né? Imagina na Coreia do Norte, né, que todo mundo quer saber o que acontece lá. Um jornalista, logicamente, jornalista da imprensa burguesa é pessoa que tem a alma totalmente corrompida, né, para os patrões. Ele não tem nenhum tipo de ética, né, nenhum tipo de moral, e pode ir lá assim, muito bem para justamente fazer espionagem, né? Por isso que tem muita restrição de locomoção para quem vai para lá. Por isso que tem o guia, né, que sempre está acompanhando. Imagina, os Estados Unidos ameaçam frequentemente todo ano de invadir a Coreia do Norte, de bombardear, etc. Aí, se alguém descobre que em determinado bairro tem uma instalação que é muito importante para a economia do país, ou mesmo uma instalação militar, e vaza para fora, já sabem lá, Forças Armadas dos Estados Unidos, que aquilo lá é um lugar para ser bombardeado, né? Então, eles não podem deixar que isso daí vá para fora, né? Que determinado lugar tem ali uma instalação importante que pode ser bombardeada, né? Eu entendo perfeitamente. E tem também um outro aspecto, né? Que as pessoas comuns não gostam de ser entrevistadas, né? De repente, você está passeando na rua, aí vem alguém com uma câmera na sua cara te fazendo perguntas, né? Eu acho que mesmo aqui no Brasil, em São Paulo, no Florianópolis, Rio de Janeiro, quando um repórter faz isso, as pessoas se sentem meio incomodadas. Agora imagina, se um estrangeiro, que não é tão costume chegar à Coreia do Norte, e aí chega lá e começa a fazer um monte de pergunta, muitas vezes, e geralmente não se fala coreano, né? Tem essa outra questão, o guia é necessário porque o pessoal não fala coreano, então não tem como se comunicar. Então, os cidadãos ficam constrangidos, né, de serem entrevistados dessa maneira, né? Eu acho que muita gente aqui no Ocidente, pessoal trata a Coreia do Norte como se fosse um zoológico, né? Você vai lá para ficar tirando foto das pessoas, né? Como se fossem animais ali raros, né? E tentar entrevistar a pessoa porque é um animal raro e você acha que ela tem muitas coisas de diferente com a gente, né? Na verdade, não, são pessoas iguais a gente. Inclusive, foi impressionante, porque eu vi um monte de gente andando com o celular na mão, mexendo no celular. Eu vi uma moça com 2 celulares na mão, né? O pessoal ouvindo música, andando de fone de ouvido, de óculos escuro, de tênis. É curioso, porque tem tanta mentira. O pessoal fala, inclusive, que não pode usar tênis, não pode usar, tem que usar calça, tem que usar sapato, né? Tem que usar todo mundo com a mesma roupa. É uma mentira, assim, deslavada. E quando você chega lá, você percebe que são pessoas absolutamente normais, né? E, inclusive,
utilizando até mesmo uma moda que existe no Ocidente, né? Roupas parecidas, né? Eu vi gente com camisa da Nike, por exemplo, né? Com óculos escuro Ray-Ban, esse tipo de coisa, né? Só que os jornalistas que vão para lá acham que são neandertais, ou então animais muito espécimes em extinção e precisam tirar foto, entrevistar, né? Mas não tem nada disso. E aí o pessoal tenta proteger, né, as pessoas desse tipo de assédio, né? Os jornalistas estrangeiros ocidentais que vão para lá geralmente não têm boas intenções. Eduardo, a República Popular Democrática da Coreia é uma ameaça para o mundo? Olha, eu acho que os Estados Unidos, o imperialismo tem uma certa razão de dizer que a Coreia do Norte é uma ameaça, né, no sentido de que ela é um exemplo, né, para vários povos do mundo inteiro, fez uma revolução que extirpou o poder da burguesia, expulsou os colonialistas japoneses, deu independência com relação aos Estados Unidos, né, e afronta o poderio bélico, econômico e político dos Estados Unidos. Diz não a qualquer tentativa de intervenção e de dominação do país, né? Então, acho que nesse sentido, ela é uma ameaça, né, aos interesses da burguesia internacional, né? Imagina se outros países do mundo seguissem o exemplo da Coreia Popular, né? Então, acho que nesse sentido é uma ameaça. Agora, dizer que o país tem armas nucleares e pode bombardear os Estados Unidos porque o líder é um louco, é lógico que isso daí é pura propaganda difamatória, né? Enquanto que os Estados Unidos, todo mundo sabe, são o único país na história da humanidade que utilizaram bombas atômicas. Os Estados Unidos despejaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, mataram mais de 300 mil pessoas. Os Estados Unidos, eles mesmos destruíram a Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia, invadem todos os países, né? Ameaçam até hoje a Coreia, eles fazem cerca de 2 ou 3 exercícios militares anuais na fronteira com a Coreia do Norte, com exercícios conjuntos com a Coreia do Sul. Os Estados Unidos têm mais de 20 mil soldados que estão instalados em bases militares na Coreia do Sul, outros milhares no Japão, tem dezenas de bases militares na Coreia do Sul e no Japão, né? Isso sim é uma ameaça muito grande à Coreia Popular e também à China, né? É curioso que os Estados Unidos falam que a Coreia é uma ameaça, que a China é uma ameaça, mas os Estados Unidos é que tem os navios e material bélico na fronteira com a Coreia e perto da China, em Taiwan, né? Enquanto que os chineses e os coreanos estão ali na deles, né? E os Estados Unidos dizem que eles que são uma ameaça, né? Bom, Curioso. acho que a realidade mostra que é bem o contrário. Atômicas, eles que atacam diversos países, eles que promovem guerras, promovem ditaduras militares, cercam um país com bases militares e eles criam uma ameaça que não existe porque não tem razão de ser historicamente, né? Coreia nunca atacou nenhum país, se defendeu, né? E um aspecto interessante que eu não sabia, e ontem, quando fui me preparar para a entrevista, descobri é que tropas norte-coreanas lutaram na Namíbia, na Angola, na África do Sul contra o apartheid, contra Israel no Yom Kippur. Tem médicos norte-coreanos em muitos países africanos. Ou seja, eu não sabia dessa ajuda da Coreia do Norte na luta por libertação nas colônias africanas. Eu queria que você falasse sobre isso e respondesse uma última pergunta. Se é possível uma reunificação da Coreia. Pois é verdade. Desde os anos 60, quando teve aquela onda, né, de revoluções de libertação nacional na África, eles enviaram muito apoio técnico, né, apoio bélico, enviaram
na guerra do Yom Kippur tinha piloto, né, coreano pilotando os MiGs soviéticos, né, lutando contra Israel já naquela época, né. Então, quer dizer, só de você lutar contra Israel já merece a admiração do mundo inteiro, né. Lutaram contra o apartheid na Coreia do Sul, né, apoiando, inclusive teve muitos guerrilheiros, né, africanos que foram treinar na Coreia do Norte, né, e material bélico foi enviado, né, técnicos foram enviados, e curioso, porque a África mantém uma relação muito boa com a Coreia, né, existe uma companhia, né, de construção de monumentos da Coreia, que constrói, os seus trabalhadores mesmos constroem monumentos, né, em homenagem aos líderes das revoluções africanas em vários países, né. Tem em Moçambique tem uma rua chamada Kim Il-sung, né. Ela faz ela faz cruzamento com a rua ou é a Avenida Mao Tse-tung, né, isso daí é na capital Maputo, né. E os países africanos sempre tiveram muita relação. Inclusive, quem fala português na Coreia Popular, geralmente é um português com sotaque africano, com sotaque angolano, com sotaque moçambicano, porque aprenderam trabalhando em Angola, em Moçambique, né? Então, os diplomatas que trabalham aqui no Brasil, ou aqueles que trabalham como guias lá, tiveram um aprendizado na África. Com relação à unificação da Coreia, eu acho que é uma coisa, é uma questão de tempo, mas ela, infelizmente, não virá pacificamente, né? Eu acho que os Estados Unidos já deixaram claro que não vai ser nada pacífico, e a crise que o mundo está, né, que pode gerar, inclusive, uma guerra mundial, que eu acho que vai acontecer, eu acho que levanta essa questão da luta desses povos, né, contra a dominação imperialista, e a luta contra a dominação imperialista passa na Coreia pela unificação da Coreia, como iniciativa da Coreia do Norte, mas também da própria população da Coreia do Sul, que eu acho que em algum momento vai se levantar contra esse regime de ocupação que os Estados Unidos mantêm até hoje no país, né? Eu acho que vai ser uma coisa, antes da unificação formal, imagino que haja uma possibilidade de unificação ideológica, política entre a população da Coreia do Norte e a população da Coreia do Sul, para finalmente concluir a Revolução Coreana, que foi iniciada lá em 1945, agora com a unificação do país. Você está no mudo. Muito obrigada, Eduardo Vasco, pela sua presença no Mural da Manhã, por dispor dessa uma hora para conversar com a gente sobre tudo que tu estudou sobre a República Popular Democrática da Coreia e também sobre a sua ida lá. Muito obrigada e ficam as portas abertas aqui do Mural da Manhã para outras entrevistas. Muito obrigada.